Bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do nosso fórum. Hoje a gente vai falar sobre Covid. Quem nos acompanha aí desde o início sabe que o fórum surgiu durante a pandemia e por um bom tempo ele foi exclusivo sobre Covid-19. Depois de alguns anos, com o surgimento da vacina, a gente começou a expandir o horizonte para outros temas, como mudanças climáticas, desinformação, enfim, outras crises globais também. Mas hoje a gente sentiu a necessidade de voltar no tópico Covid, né? Então, para esclarecer algumas dúvidas, eu convidei a Melanie Fontes Dutra, que é biomédica, professora da Unicinos, integrante da rede da análise Covid-19. E também o Vitor Mori, que é doutor em engenharia biomédica pela USP e membro do Observatório Covid-19. Melanie e Vitor, obrigado pela disponibilidade e atenção de vocês. Obrigado pelo convite, Alexandre. Prazer enorme estar aqui nesse espaço. E acho que principalmente um prazer enorme de compartilhar esse webinar com a Mel. Se não me falha a memória, é a primeira oportunidade que a gente tem de participar de algum evento junto, mesmo interagindo bastante nas redes sociais. E pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que fez um papel muito importante na comunicação sobre a Covid. Então, é uma honra estar aqui, mas uma honra muito especial também estar dividindo esse espaço com a Mel. Eu digo mesmo, para mim é uma honra imensa estar com o Vitor, eu admiro ele pra caramba, a comunicação que ele vem fazendo na pandemia é surpreendente e inspiradora, e já tive a oportunidade de estar aqui no fórum outras vezes também, então é sempre um prazer poder voltar e poder contribuir nesse espaço com pessoas tão inspiradoras. Muito obrigada. É muito legal ter vocês juntos aqui. Eu já falei com o Vitor em outras oportunidades, o Daniel também, com a Mel a mesma coisa, então é legal ter um webinar com vocês juntos. Bom, lembrando a todos que o webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois no nosso canal do YouTube. Espero que essa live aí possa ajudar quem está assistindo de alguma forma. Bom, Melanie e Vitor, acho que primeiro falar se a gente pode chamar esse aumento de casos de nova onda, né? Queria que vocês fizessem um panorama geral do que está acontecendo, né? Porque a gente está vendo as notícias aí falando que tem um aumento de casos positivos nas últimas semanas, né? Se não me engano, na semana passada, na semana retrasada, saiu até um número de que o número de testes positivos teria aumentado em 500% em laboratórios particulares, principalmente. Então, o que eu queria saber é o que está acontecendo. Dá para chamar de nova onda? A gente está diante da talvez pior onda pós-vacina. Queria que vocês ajudassem a gente a se localizar nesse momento de pandemia. Onde é que a gente está? Bom, se me... Quer começar, Vitor? Pode começar. Claro. Acho que falar de nova onda é muito difícil porque não existe uma definição objetiva e critérios claros para falar o que é uma onda. Então, assim, eu prefiro chamar de um aumento de casos que merece atenção, uma mudança de cenário epidemiológico que merece atenção e principalmente um aumento dos cuidados. Se vai ser uma onda pior ou menos pior do que outras é algo muito também difícil de prever. Acho que fazer previsões na pandemia com relação à evolução dos casos é difícil, justamente porque a evolução do cenário epidemiológico depende muito das intervenções que a gente toma, do momento que a gente toma essas intervenções e como elas são feitas e qual é a aderência dessas intervenções pela população. Então, a gente pode, o pico vai ser de tantos casos, mas, bom, se a gente tiver uma aderência muito grande a medidas que reduzem a transmissão do vírus, a gente pode fazer com que esse pico seja muito menor. Então, talvez a resposta possa ter soado um pouco evasiva, mas é muito difícil você cravar muita coisa no curso da pandemia. Então, em resumo, o que eu posso dizer é que é um aumento de casos que merece atenção,
O número de casos em si é um indicador que talvez no cenário atual não diga tanto assim para a gente, justamente pela subnotificação, com o caso dos testes rápidos. Então, muita gente acaba testando e não notificando, mas observar o aumento da taxa de positividade tem um valor bastante importante, né? Ou seja, quantas pessoas que se testaram testaram positivo. Acho que esse é um cenário, é um indicador bem interessante para se prestar atenção. Então, eu acho que merece atenção, merece precauções, e o tamanho dessa onda vai depender muito de como a gente vai reagir a ela. Eu concordo muito com o Vitor. Eu acho que outras questões importantes de considerar nesse cenário também são as coberturas vacinais. O fato de a gente ter uma baixa cobertura para os reforços, ter muita gente que não completou o seu esquema primário ou iniciou o seu esquema primário, é um motivo de atenção nessa possível nova onda, né, nesse momento de atenção agora epidemiológico. Eu acho que mesmo sendo, vamos considerar sendo uma onda, porque é mais fácil chamar de onda, né? Mas enfim, considerando que seja uma onda, ela, mesmo que possa trazer um número muito impressionante de casos, é difícil a gente ver esse mesmo acompanhamento na curva de hospitalizações e óbitos, principalmente porque a gente tem as vacinas, a gente tem uma população que foi vacinada e que isso traz um impacto, né? Mas um ponto que eu acho que é importante destacar é que esse aumento de casos está relacionado a vários aspectos, né? A gente tem uma variante diferente, apesar dela não ter sido completamente relacionada a esse aumento de casos, ela está circulando no país, em estados onde há uma alta circulação de pessoas também, né? Estados bem demograficamente densos, né? Cidades bem demograficamente densas, o que gera um impacto, né? Mas, sobretudo, essa variante tem algumas características que podem acabar contribuindo com o crescimento dessa onda de casos, né? A questão, por exemplo, dela escapar um pouco mais das respostas que o sistema imunológico faz, o fato de a gente ter pessoas que receberam a quarta dose ou segundo reforço já há 4, 5, 6 meses atrás, né? A vacinação do reforço estancou, assim, muitos estados pararam ali nos 40 anos, enquanto outros já estão vacinando a população 18+. Existem vários aspectos, né, que daqui a pouco essa queda na proteção contra infecção que é esperada na população, juntamente das características dessa nova variante, pode estar propiciando esse momento epidemiológico. Mas a grande questão que o Vitor coloca, e que eu acho que cabe muito reforçar de novo, é que mesmo considerando isso, a gente pode arrefecer e muito a chegada dessa onda com medidas não farmacológicas, com uma ação coesa da sociedade, com políticas públicas que vão melhorar a ventilação dos lugares, que vão fazer com que as pessoas se conscientizem de novo para usar máscara, né? Mesmo estando num ambiente aberto, mesmo estando num ambiente onde existe uma ventilação. Por causa desse momento, eu pelo menos considero que é importante seguir usando máscara. Então, essa noção de ponderar os riscos individuais, de tomar decisões melhores com base nas evidências que a gente tem hoje, tomada a boas políticas públicas, podem fazer com que, mesmo a gente tendo aspectos que propiciem uma nova onda, essa onda não se concretizar no formato, de fato, de uma onda, e principalmente não ter o impacto, né, que poderia ter se nós não fizéssemos nada. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que não dá para pôr tudo nas costas da vacinação, a gente tem muito a avançar na vacinação ainda, e que a gente tem que associar as medidas não farmacológicas, né, que o Vitor tanto fala nas redes sociais também, da sua importância, para a gente poder diminuir ao máximo o impacto dessa onda, seja o impacto que for aqui no país. Legal. Isso aí que você falou da máscara é interessante, porque eu tenho visto muitas pessoas se perguntando se é a hora de voltar a usar, né? Tem gente que diz que nunca deveria ter ido, né? Que o uso de máscaras deveria ter sido mantido, mas eu tenho visto pessoas, amigos e colegas perguntando se é a hora de voltar a usar máscara, ou onde que é mais indicado usar máscara. Queria que vocês falassem um pouquinho aí mais sobre o uso de máscaras, né? O que vocês recomendam, ou se não tem, ou se é aquilo que a gente sabe mesmo, que é uso de máscaras em lugar fechado e procurar ambientes mais ventilados. Imagino que a orientação siga a mesma, né?
Eu acho que as orientações... Bom, acho que antes de mais nada dizer que a forma como o vírus se transmite não muda e, consequentemente, as medidas de prevenção que a gente tem também não mudam. As vacinas são muito importantes e o papel dela é principalmente reduzir o risco de uma doença grave que necessita hospitalização caso você se infecte. Mas, para evitar a transmissão do vírus, a gente tem medidas não farmacológicas que são mais eficazes. Eu reforço principalmente a ventilação dos ambientes, circulação do ar, trocas de ar com o meio externo, ou até permanência ao ar livre e o uso da máscara. E aí reforçar o uso da PFF2. Ainda mais num cenário de não obrigatoriedade, a máscara cirúrgica, ela principalmente protege os outros de você, caso você esteja infectado, como um controle da fonte, reduzindo a emissão das partículas potencialmente infectadas. Então, se todo mundo estiver usando uma máscara que protege o outro, a gente tem um cenário de mais segurança para todo mundo. No cenário atual, onde essa obrigatoriedade não está presente na maioria dos locais, eu acho que se você se preocupa em se proteger um pouco mais, eu acho que é interessante focar na PFF2, e aí, assim, é parte de uma avaliação individual do seu risco, do seu nível de vulnerabilidade, da vulnerabilidade das pessoas ao seu entorno e da sua própria tolerância ao risco. Se você não se sente confortável em certos ambientes, é completamente prudente que você volte a usar máscaras, né? Acho que colocando um pouco da minha opinião pessoal, da minha visão com relação a isso, eu acho que intervenções não farmacológicas, elas devem ser focalizadas, elas devem ter um tempo muito bem determinado e elas devem ser focadas em medidas efetivas no controle da circulação do vírus. Quando eu me refiro a medidas focalizadas, eu acho que essas intervenções deveriam focar principalmente onde o risco é muito maior, que são os locais fechados. Local ao ar livre, eu acho que se você se sentir mais confortável, mais seguro usando máscara ao ar livre, não tem nenhum problema, mas eu acho que é preferível você estar sem máscara no local ao ar livre do que você estar com uma máscara de menor qualidade no local fechado e mal ventilado. Acho que até os espaços fechados podem os espaços abertos ao ar livre podem servir como um espaço de descompressão com relação ao uso da máscara, né? Um ambiente que você está mais seguro, onde você pode ficar mais relaxado e focar suas energias onde esse risco é maior. Eu entendo que no curso da pandemia, quase 2 anos e meio, a gente tem uma fadiga natural com relação às medidas. Eu sei que usar máscara não é divertido. A maioria das pessoas não se sente muito feliz usando a máscara. Eles usam porque compreendem a necessidade. Acho que medidas idealmente deveriam ser focadas nos ambientes onde o risco realmente está. Então, nesse cenário de incertezas, que a gente não sabe muito bem como que vai se desenhar, eu seria um pouco mais prudente em ambientes fechados. Então, eu voltaria a usar uma máscara PFF2, especialmente se o espaço ele é fechado, ele é mal ventilado e ele tem muita gente. E até o mal ventilado é uma coisa muito difícil de se avaliar, porque sem os equipamentos corretos para essa medição, fica um critério um pouco subjetivo do que é ou não mal ventilado. Será que abriu uma janela suficiente? Às vezes, em alguns contextos outros contextos não. Como uma regra geral, eu diria, bom, ao ar livre me parece ok ficar sem máscara, caso você se sinta confortável com isso. Caso você não se sinta e queira usar também, não tem nenhum problema. Ou até você pode focar numa máscara cirúrgica, que você se sinta mais confortável num espaço ao ar livre. Mas num espaço fechado, mal ventilado e com muita gente, aí eu acho que seria muito importante. Eu reforço locais como o transporte público, né, onde a gente tem muita gente em espaços muito pequenos. Salas de aula, onde a gente também tem muita gente no espaço confinado. Ambientes hospitalares ou até farmácias. Muita gente está indo infectada para as farmácias à procura de teste, sem saber que está doente, né? Talvez porque teve contato com alguém, às vezes está sem sintoma, e a pessoa vai sem máscara. Então, é um ambiente onde existe um risco grande da gente encontrar alguém que esteja infectado. Então, eu usaria esse critério que acho que não muda muito do que foi no curso da pandemia. Eu acho que depois do fim da onda da Omicron até agora, a gente teve um momento importante que a gente pôde relaxar um pouco mais, a gente pôde ver uma vida mais próxima do normal, a gente pôde descomprimir dos quase 2 anos que a pandemia foi
foi muito puxado para a nossa saúde física e mental também, né? Todas essas medidas, toda a preocupação, toda a tensão de estar com o vírus próximo da gente. Então, acho que esses últimos meses foram muito importantes para a gente descomprimir um pouco. E aí, agora que a gente tem um cenário que parece ser um pouco mais preocupante, a gente tem uma mais energia para poder aderir a essas medidas, entendendo também que essas medidas elas são temporárias, né? Assim como todas as outras ondas, elas começaram, tiveram começo, meio e fim, nessa não vai ser diferente. Em algum tempo a gente vai poder voltar a uma vida muito próxima do normal, né? A questão, a gente não sabe exatamente quanto tempo, isso depende muito também da aderência das nossas medidas de prevenção. Então, acho que nesse cenário, nesse contexto atual, eu seria um pouco mais precavido em locais de maior risco e focando na máscara PFF2. Também concordo. Eu acho que um dos legados que a pandemia deveria ter gerado era criar ambientes onde a gente pudesse detectar melhor o quão bem ventilados eles estão, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo que a gente poderia ter investido um pouco mais nisso e ter melhorado essa qualidade do ar dos ambientes que a gente se encontra, né? De repente, em alguns ambientes onde se sabe que uma má ventilação pode estar acontecendo, ter algum dispositivo, alguma análise que é feita periódica para avaliar como é que essa ventilação se encontra, né? Então, eu acho que isso deveria ter sido um legado da pandemia, porque a Covid não é o primeiro e nem o último vírus respiratório que provavelmente pode ganhar um espaço a nível pandêmico, né? Então, eu acho que seria importante a gente repensar esses espaços e a qualidade do ar desses espaços daqui para frente. Mas pensando em questões individuais, né, eu fecho muito com o Vitor sobre o uso das máscaras, sobre quando usar as máscaras. Acho que é importante deixar claro também essa questão de que esse uso ele não é perene, né? Ele é por causa de uma circunstância, de uma situação que a gente está enfrentando e que houve sim momentos em que a gente pode flexibilizar mais e que foram importantes, né, para a gente dar literalmente aquela respirada para poder, em momentos como o de agora, voltar a fazer o que precisa ser feito para passar por esse momento e novamente viver um momento onde mais flexibilizações podem ser feitas de uma forma mais segura. Eu acho que se a gente começar a pensar nessa perspectiva, a gente se frustra menos, né? Muita gente chega para mim e fala, mas tem que usar de novo, tudo de novo. Eu falei, não, gente, não é tudo de novo. O que a gente viu de ondas passadas, não, tem muitos aspectos que não vão se repetir agora, porque o cenário mudou, a gente tem vacina, a gente tem opções, a gente conhece mais esse agente infeccioso, então, aquilo que a gente viu em 2020, 2021, exceto na situação de um novo vírus aparecer, dificilmente a Covid vai gerar esse cenário de novo. Mas a grande questão, novamente, é por conta do cenário atual, é muito importante que a gente adote e reforce algumas medidas, especialmente nas populações mais vulneráveis, em quem tem comorbidade, risco da doença. Eu, por exemplo, tenho asma, tenho várias questões respiratórias, então no momento em que eu vi um aumento de casos, eu já voltei com a máscara, porque eu sei que quando eu tive Covid ou quando eu tenho alguma infecção respiratória, o negócio fica muito, muito chato para mim, assim, a nível de respirar e tudo mais. Mas a grande questão é o meu risco individual que eu estou avaliando. Mas a gente também tem que pensar na questão coletiva, né? Mesmo eu não tendo nada, mesmo eu não tendo nenhuma comorbidade, se eu pegar Covid, eu posso ficar super bem, mas daqui a pouco eu posso transmitir para alguém que não vai ficar tão bem assim, pode precisar de um acompanhamento médico ou precisar de uma hospitalização, posso estar colocando aquela pessoa em risco. Então, essa consciência do coletivo é muito importante para enfrentar uma doença que afeta o próprio coletivo, né? Então, se a gente está passando por um momento onde o uso de máscara vai favorecer com que a gente tenha o menor impacto possível e que a gente deixe de usar máscara o mais rápido possível de novo, é aquela coisa, né? É um preço muito pequeno para um ganho gigante. Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão do custo-benefício. Se eu fizer o que precisa ser feito agora, a chance de a gente resolver mais rápido e poder voltar a fazer as coisas que a gente gosta, da forma que a gente gosta, é maior do que se a gente fizer as coisas meia boca agora ou não fizer adequadamente, e a situação pode acabar se estendendo por mais tempo e se tornando mais complicada do que ela poderia ser. Então, é bem isso. Máscara em ambientes fechados, né? Sempre avaliar o seu risco individual. Se você não se sentir confortável no ambiente aberto, pode botar máscara, não há problema algum. A máscara não faz mal à sua saúde, né? Eu, como profissional de saúde, passo a maior parte do meu dia com máscara, até mesmo fora da pandemia, e não há nenhum prejuízo
ventilatório ou qualquer coisa desse gênero, né? Essas fake news a gente tem que deixar para trás, porque já passamos por isso, já superamos isso. Então, usar máscara não é um problema, sempre vai ser uma solução para te proteger mais, especialmente no momento como o de agora. Alguns ambientes vão requerer um cuidado maior, como esses ambientes fechados ou com risco de aglomeração, do que outros. E a escolha da máscara, como o Vitor falou, é importante, né? Se for investir numa máscara, investe numa máscara PFF2 ou numa máscara que vai ficar bem ajustada no teu rosto, que não vai ter aqueles locais onde pode estar havendo, pode não estar havendo uma barreira, né, com o ar externo. Então, esse ajuste no rosto é importante. Você se sentir confortável com a máscara que tu usa também é importante. Então, a gente já tem muitos modelos aí disponíveis, né, especialmente também de PFF2, N95. Então, buscar esse modelo em que tu se sinta mais confortável e que te ofereça uma proteção melhor. Entendi. Só para fechar esse assunto de máscaras, na opinião de vocês, como especialistas, vocês acham que é o caso de voltar à obrigatoriedade do uso de máscaras, pelo menos em alguns lugares, como transportes públicos? Ou vocês acham que ainda não é o caso? Qual a opinião de vocês sobre isso? A minha opinião é, eu acho prudente a obrigatoriedade, especialmente transporte público e ambientes hospitalares, né? Talvez também incluir farmácias ou locais que realizam testes. Esses contextos eu acho importante. Mas eu acho que mais do que isso, eu ainda reforço que falta uma comunicação mais efetiva com relação às medidas, o porquê elas são importantes, onde focar, né? E eu puxo para o lado de que ainda vejo bastante muitas falas que reforçam e dão uma ênfase desproporcional à higienização de mãos e superfícies, quando a gente já tem uma consciência e uma sólidas evidências de que a transmissão é principalmente pelo ar, né? Então, eu sinto falta de um pouco mais de clareza para que essa adesão aconteça a partir de uma conscientização da importância das medidas e uma melhor compreensão do cenário epidemiológico, sem necessariamente uma regra, né? Ainda mais com uma pouca capacidade de fiscalização. Então, acho que em alguns contextos específicos, sim, mas o foco talvez seja mais na comunicação, na explicação e na comunicação dos riscos, medidas preventivas e cenário epidemiológico. Acho que é por aí também. Acho que se a gente tivesse essa comunicação bem acertada, com uma linguagem acessível e as pessoas entendendo de fato o cenário que a gente se encontra e tendo a ciência como realmente uma aliada para tomar essas decisões de uma forma melhor, talvez a obrigatoriedade fosse algo secundário, porque as pessoas naturalmente já fariam isso nesse cenário ideal, já tomariam as decisões e teriam a adesão adequada num cenário ideal. Mas como a gente sabe que não é isso que acontece, é muito importante, né, que em alguns ambientes essa obrigatoriedade aconteça, porque muitas vezes é a forma que as pessoas também têm de perceber que a situação mudou, né? E realmente algo está sendo de fato recomendado. Eu vejo muitas pessoas tendo essa dúvida, né? Mas não é obrigatório, mas não significa que não é recomendado. Então, é aquilo, né? Acho que a obrigatoriedade traz um reforço importante, um posicionamento importante também em termos de política pública, em ambientes como, por exemplo, dentro de transportes públicos, dentro de hospitais, como o Vitor falou, é crítico, né? Porque são ambientes de alta exposição e também acho que daqui a pouco ter uma comunicação melhor também nas mídias tradicionais, fazendo com que as pessoas entendam os riscos de estar numa parte fechada de um restaurante ou numa parte aberta, num avião, pegando um Uber, pegando situações reais e dizendo como a pessoa pode se proteger mais em cada uma delas, é uma forma muito mais efetiva de tu instruir, né? Então, muita gente vem com essas dúvidas mais específicas e a gente vê que a população quer realmente saber como se proteger mais, mas muitas vezes isso não é muito difundido. Então, eu acho que essa forma de comunicação e a frequência dela é crítica. Quanto mais a gente falar sobre uma coisa, isso mais aparecer na vida das pessoas, no dia a dia, mais a gente está reforçando a importância daquilo. Quando elas não veem isso ser muito divulgado, isso não parece ser importante, né? Então, não adianta obrigar a usar máscara e não vir junto com uma grande conscientização de por que está fazendo isso, né?
Então, eu também acho que essa questão da obrigatoriedade, ela tem que sempre ser acompanhada com uma boa comunicação, com uma boa, com essa conscientização, porque, senão, a gente, além de gerar uma grande revolta por parte das pessoas, por elas acharem que a gente está tolhindo uma liberdade delas, a adesão não vai ser adequada. Então, aquilo que está gerando um estresse na sociedade também não está trazendo um retorno adequado, porque a adesão não está adequada. Então, é muito importante que a gente investigue assim melhor, se atente a esses aspectos, para, caso a gente realmente voltar com algumas obrigações, que as pessoas entendam por que aquilo ali é importante estar acontecendo, né? Para a gente ter uma adesão melhor e elas entendam que isso não está tolhindo nenhuma liberdade delas, está promovendo uma maior segurança para que elas possam fazer aquilo que elas têm interesse de uma forma mais segura para ela e para as pessoas ao redor. Entendido. Gente, eu queria falar um pouquinho agora de vacinas. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu vi que a Mel respondeu, mas eu acho importante a gente falar aqui também, até para ampliar um pouco o que essa pessoa falou. A mensagem é do Tiago Mota da Silva. Ele diz que gostaria de saber se seria melhor os idosos tomarem a 5ª dose com as vacinas atuais ou aguardar a chegada de vacina de 2ª geração. Enfim, eu vi que a Mel recebeu aqui, que se puder receber agora e pertencer ao grupo chamado nesse momento, é importante receber agora, né? Mas eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre vacinas e o que é exatamente vacina de 2ª geração, né? Qual que é a diferença? São vacinas feitas especificamente para subvariantes de Ômicron, que são as variantes que estão circulando mais agora? Como é que é isso? Se vocês puderem explicar um pouquinho para a gente? Acho que eu posso começar nessa, né? Ali na minha resposta, o que eu considerei para ela é o fato de que a gente ainda está em análise dessas vacinas atualizadas pela Anvisa. Não há previsão de quando essa análise vai ser concluída, mas é possível que seja em breve, porque pelo que foi mencionado, a gente está numa análise final dessa documentação, em que faltam alguns últimos esclarecimentos com a farmacêutica e a posição das sociedades médicas brasileiras. Então, provavelmente, talvez, no máximo mês que vem, a gente já veja alguma movimentação da Anvisa. Mas a questão é que não há ainda uma movimentação clara de compra, de acordo, de quando chegaria aqui. A Pfizer já tinha afirmado que, no momento em que atualizasse as vacinas, seguiria fornecendo elas para o Brasil, mas é preciso que os acordos de compra sejam firmados para a gente ter cronogramas e calendários, né? E isso a gente não tem. Então, pensando nisso, que a gente não sabe quando a gente teria esse reforço disponível, é muito importante que quem puder receber agora o seu reforço, seja ele qual for, segundo reforço, terceiro reforço, não importa, que receba. Por quê? Porque as vacinas atuais seguem protegendo contra essas variantes, principalmente as variantes mais recentes, né? Essa proteção, ela é muito principalmente da doença, né? Então, a gente vê que as vacinas seguem protegendo principalmente contra a doença, que é o mais importante nesse momento também, né? É a gente evitar que esses casos se convertam em situações mais graves que requeram hospitalização, internação no UTI e evitar ao máximo a questão dos óbitos. Então, pensando numa população idosa, que é mais vulnerável, que pertence a grupo de risco, que pode ter comorbidades associadas, receber o reforço agora é importante. Ele vai seguir gerando uma proteção importante contra a doença e ainda abrange, né, gera uma resposta diversa o suficiente para pegar essas variantes que estão circulando agora. Não há problema a pessoa receber esse reforço agora das vacinas atuais e ano que vem, por exemplo, receber um reforço atualizado, né? Vamos supor que as vacinas tomadas estejam já atualizadas, aprovadas e aqui no Brasil. Não há problema. O sistema imunológico, ele é um sistema capaz de se adaptar, ele é um sistema que é exposto a uma miríade de estímulos a todo o momento, todos os dias ele está trabalhando para evitar infecções diversas no corpo, então ele sabe processar múltiplos estímulos. E a vacina é um estímulo controlado, um estímulo estudado, em que a periodicidade dela, o tempo entre as doses, ele também é estudado, justamente para estimular da melhor forma possível essas defesas. Então, não há problema você receber esse reforço atualizado depois, mesmo recebendo agora. Não há prejuízo se receber um reforço de agora com as vacinas atuais
que tem o seu molde a cepa original de Wuhan, não há prejuízo de receber isso agora e depois receber a vacina atualizada. A tua resposta não vai ter um prejuízo em relação a isso, porque existem algumas hipóteses e até mesmo desinformação dizendo que as vacinas atuais prejudicariam essa resposta. Isso não é verdade, não há evidência disso. Isso é muito importante deixar claro, tá? Então, a gente tem já alguns dados também mostrando que as vacinas atualizadas são capazes de neutralizar essas variantes, que têm uma resposta superior às vacinas atuais, mas é aquilo, por a gente não saber quando a gente vai receber elas, né? Se puder receber a sua agora, receba, especialmente na iminência de uma possível nova onda e de um aumento aí de casos no país. Acho que isso é o mais importante, né? Então, tem muitos lugares aqui no país que têm recomendações diferentes, né? Como eu falei, tem muitos estados em que o segundo reforço parou nos 40 anos, outros que já estão avançando, outros que já estão aplicando a quinta dose para imunossuprimidos. Então, é sempre importante estar atento às recomendações da Secretaria de Saúde Municipal e da Secretaria de Saúde Estadual, para você poder, né, atender, ver se o seu grupo está sendo chamado nesse momento para algum reforço e manter esses reforços em dia. Então, resumindo, as vacinas atuais seguem protegendo. Se puder receber seu reforço agora, receba. E no futuro, né, onde os reforços atualizados estiverem por aqui, receba também. Não há problema você receber um reforço antigo, por assim dizer, hoje, e um atualizado no próximo momento, né? Todos esses reforços estimulam suas defesas e vão com certeza te deixar mais protegido nesse cenário atual. Acho que a Mel falou foi perfeito do início ao fim, conseguiu cobrir bastante da resposta para essa pergunta, foi bem completa e super didática, como a Mel sempre é. Eu acho que em termos pragmáticos, eu reforçaria o que a Mel falou, no sentido de a gente ainda não tem a previsão de quando essas vacinas bivalentes vão chegar. Então, é muito difícil você ficar esperando ou tomando uma decisão com relação a isso sem alguma perspectiva de quando elas vão estar disponíveis, quando elas vão ser compradas, quando elas vão chegar e quando elas vão ser distribuídas. É uma cadeia longa de logística e de processos até ela chegar no braço da população. Então, não sei se seria uma boa esperar um tempo tão grande, talvez que a gente não sabe quanto, para as vacinas bivalentes. E apesar assim, eu reforço que eu acho fundamental que a gente se movimente na direção de adquirir e distribuir essas vacinas, né? Mas antes de mais nada dizer que a vacina, a proteção dela não é binária, não é, bom, ela protege ou ela não protege. Você tomou a vacina, você está 100% protegido e nunca vai nem pegar o vírus, ou nunca vai ter nenhum sintoma. A proteção da vacina, ela reside num espectro contínuo, né, de quanto, se você tiver com as doses mais atualizadas, você vai ter uma proteção maior. Essa proteção vai ser uma contra infecção, talvez não tão grande quanto era para outras variantes, mas vai ser outra para casos graves, né? As vacinas, mesmo a vacina que a gente distribui hoje no Brasil, elas são bastante eficazes para evitar casos graves, hospitalizações, e quanto mais atualizado está o seu ciclo vacinal, maior o seu nível de proteção, né? Então, assim, não é uma questão, bom, a vacina está atualizada, então ela não vai me proteger mais nada. Não, é um espectro contínuo, né? E é muito difícil falar sempre em coisas binárias, que às vezes é mais fácil a gente compreender, tipo, sim ou não, usa, não usa, toma vacina, não toma, protege, não protege, né? Mas geralmente tem algumas nuances a mais com relação a isso e é importante também a gente ter consciência disso, até para não entrar em pânico, né? Não falar, pô, a vacina é antiga, então não protege, então vamos todo mundo morrer, né? Acho que causa um estresse muito grande nas pessoas pensar dessa forma. Então, tranquilizar que, com relação à doença grave e hospitalização, elas continuam sendo muito boas e provavelmente a melhor ferramenta que a gente tem no controle da pandemia, o que não diminui a importância de ter as vacinas bivalentes, as vacinas específicas para as novas variantes que estão em circulação, né? A questão é que, à medida que o tempo vai passando, que o vírus vai circulando, ele vai se adaptando melhor ao contexto que ele tá vivendo e vai sofrendo mutações, ele vai se tornando diferente. E aí aquela mutação que tem uma vantagem competitiva com relação a outras, ela vai se espalhando mais devido a essa vantagem.
né? Então, eu acho que é importante que a gente acompanhe a evolução das variantes com sequenciamento, analisando quais variantes estão dominando a circulação, qual seria uma potencial variante de preocupação, como essas variantes potencialmente fogem da proteção da vacina contra a infecção, principalmente, né, mais do que contra a doença grave, e aí atualizando a vacina, atualizando o alvo que a vacina procura, no caso, a proteína spike, aquele espetinho na coroa do vírus. Né? Então, eu acho fundamental que a gente se movimente na direção de adquirir essas vacinas bivalentes. O futuro é um pouco incerto. Né? Será que a gente vai ter que atualizar todo ano, que nem a vacina da gripe? A gente vai ter que fazer um pool das variantes mais importantes, e aí todo ano a gente vacina? Ainda é difícil saber, mas no cenário que a gente tem uma predominância da Ômicron e suas subvariantes, sabendo do escape, da proteção contra a infecção, contra você se infectar pelo vírus principalmente, eu acho importante que a gente foque em vacinas de segunda geração, que já... Na verdade, assim, não é nem de segunda geração, que a tecnologia acaba sendo a mesma, né? Mas vacinas bivalentes que são específicas para o alvo que a gente está querendo acertar. Entendi. E só para entender direitinho o que a gente está falando, né, de duas fases diferentes das vacinas, né? Uma para pegar aí mais as subvariantes. O que a gente tem de diferente nessas subvariantes de Ômicron? São só vírus mais transmissíveis, né? E que por isso eles se tornam dominantes? Que eu lembro que na época que a Delta estava dominante, muito se falava em diferenças de sintomas que a Delta podia causar e que a Omicron podia causar. A gente pode falar disso agora, né? Qual que é a principal diferença? É só que é mais transmissível e por isso se torna mais dominante? Então, a gente sabe, né, que avaliando o conjunto de mutações que essas variantes da Omicron, essas versões, por assim dizer, da Omicron apresentam, elas estão relacionadas com ganho na transmissibilidade, né? Então, elas podem ser variantes mais transmissíveis, o que tornam elas mais competitivas, né, frente a outras variantes que estavam circulando anteriormente, e que tem também algumas mutações que fazem com que a sua spike seja um pouquinho menos reconhecida, né? Tem um status imunológico importante, mas não completo. Isso é importante de deixar destacado, né? A defesa das células, principalmente, ela é muito menos driblável a essas modificações do que agentes fortes. Por isso que a proteção contra a doença se mantém alta, mesmo considerando essas versões aí diferentes da Ômicron. Então, é difícil a gente saber, assim, qual que é o impacto de cada uma ou de todas essas mutações sobre essa variante, porque a gente precisa observar como ela vai se comportar no ambiente fora da plaquinha ali de Petri do laboratório, fora do ambiente controlado do laboratório. Como é que ela vai se comportar num ambiente onde a BA5 ainda é muito dominante, onde tem a BA2.75.2 que também ganhou muito espaço em alguns locais? Como é que essa competição vai se dar? A gente ainda não sabe também se o conjunto de sintomas é muito diferente do que o que a gente viu para as outras Ômicrons, né? Até o momento não tem nada que chame muito a atenção em termos de sintomas diferentes, né? O que realmente parece que está acontecendo é a gente está tendo essa manifestação que lembra muito um resfriado comum na maior parte das pessoas, né? E que muitas vezes é um fator de confusão. A pessoa está com uma rinite, ou está resfriadinha, né, quando é Covid. Por isso que a gente sempre fala, testa. No menor sinal de sintoma gripal, testa. Pode ser Covid, né? O fato desses sintomas serem mais brandos pode ser por causa da vacina, não necessariamente da variante, né? A vacina diminui muito o risco de uma doença grave. Então, essa sintomatologia mais branda pode ser graças a todas as doses que você já recebeu e que estão aí montando a sua proteção no seu corpo. Então, é difícil saber sobre essa questão dos sintomas. Acho que com mais estudos e a gente vendo como é que outros países também vão estar se saindo frente a essa variante, a gente vai conseguir entender um pouco mais. Pelos países que tiveram essa onda já, como a França, por exemplo, não se destacou nada assim muito evidente sobre uma doença mais séria, uma sintomatologia muito diferente, né? Então, não há evidências de que isso esteja acontecendo. Mas, por causa das mutações apresentadas, é possível que essa variante, sim, seja mais transmissível, é possível que ela tenha um escape imunológico importante aí, mas não completo, e
as evidências até o momento mostram que as nossas vacinas atualizadas são capazes de dar uma proteção bem importante, né, a nível ali de anticorpos contra essas variantes atuais aí circulantes, né? Mas é realmente uma grande incógnita, né? A chegada dela num país, num lugar, depende de muitos fatores. Então, é realmente acompanhar e dificultar ao máximo a vida dela, né? Dificultar ao máximo essa transmissão, porque eu sempre falei isso desde o início da pandemia. Mesmo uma variante muito transmissível é barrada com um bom uso de máscara, um bom cuidado, distanciamento, né? De uma população. Então, ela pode ter as características que for, ela ainda depende do hospedeiro para botar essas características em prática. E se os hospedeiros, né, que somos nós, se protegerem e aderirem aos cuidados necessários, essa variante pode ser extremamente bem adaptada. Ela ainda vai encontrar muita dificuldade se a gente estiver fazendo as coisas que a gente sabe que barram e dificultam a vida dela, né? Então, é importante, sim, conhecer essas características para a gente saber com que a gente está lidando, mas sempre lembrar, né, que ela ainda precisa de nós para expressar essas características na vida real e que ela também não está encontrando um cenário onde não tem nenhum outro vírus competindo com ela, né? Tem muitas Omicrons aí circulando e ainda é algo a ser observado se essa BQ1, por exemplo, a BQ1.1, que são essas que a gente está falando nesse momento, né? Se elas vão ganhar realmente espaço aqui no país. Agora, no Brasil, tem a BE.9 também, né? Que foi identificada ali no Amazonas. E mesma coisa, né? Muita gente me perguntou, mas ela vai superar a BQ1? Gente, a gente nem sabe se a BQ1 vai se tornar realmente predominante, né? Quanto mais a BE.9. Então, é isso, né? A gente acompanhar, seguir vigilante, e essa vigilância depende muito da testagem. A nossa testagem, ela é subnotificada, então é muito importante que a pessoa tenha essa consciência de que, no menor sinal de sintoma visual, teste. E saiba que essa testagem pode gerar falsos negativos. Se ela tiver sintomas persistindo, mesmo com resultado negativo, é recomendado que ela teste de novo, alguns dias depois, ou faça PCR, né? No caso, se ela estiver fazendo o teste de antígeno. Então, isso é muito importante ter em mente, porque isso ajuda a gente a criar uma lupa para olhar para esse cenário e saber exatamente o que a gente está lidando e como a gente deve lidar com isso. Comentando sobre as variantes, as mutações, só tentando explicar que quando a gente fala de um vírus ser mais transmissível, a gente fala do efeito líquido de diversas coisas que podem o vírus pode causar e que levam ele a ter uma vantagem competitiva com relação às outras variantes, né? Então, as variantes estão brigando entre si para ver quem infecta mais pessoas. Então, qualquer vantagem que uma variante tem com relação à outra, ela acaba dominando frente às variantes antigas. O efeito líquido é um aumento da transmissibilidade e ela pode ter várias causas. É muito difícil você ranquear qual que é a causa principal ou o que está causando esse aumento da transmissibilidade, que chama de fatores de confusão, que a gente não consegue isolar em alguns contextos, a não ser que a gente faça um experimento específico focando em um mecanismo ou em outro. Então, o que pode acontecer é que pode ser que a variante ela escape da proteção contra a infecção, né? Ela tenha uma maior capacidade de fugir dos anticorpos neutralizantes que o nosso corpo produz ou produziu. Também pode ser que a carga viral no nosso corpo é maior com uma certa variante. Então, a gente tem mais vírus no nosso corpo. Então, quando a gente está realizando atividades que emitem partículas potencialmente contaminadas, essas partículas têm mais vírus, né? Pode ser que o vírus ele tenha maior facilidade em entrar nas nossas células, que ele abra a chavinha da nossa célula de uma forma mais eficiente do que outras variantes também. Isso pode acontecer, ou seja, a quantidade de vírus que você tem que se expor para causar uma infecção é muito menor do que seria em outra variante. Também pode acontecer, e aí existem até evidências com relação ao Ômicron, que a gente tem uma maior concentração nas vias aéreas superiores. Né? Isso também estava associado a alguns sintomas mais próximos de doenças respiratórias, como uma garganta arranhando, né? uma dor de garganta, coisas que foram muito características da Ômicron. Por outro lado, a perda de olfato e paladar foi algo menos observado na Ômicron, né?
E isso potencialmente estava ligado com o fato dela se acumular mais nas vias aéreas superiores, e isso também facilita a transmissão, né? A emissão das partículas potencialmente contaminadas com uma maior quantidade de vírus da Ômicron. A gente não sabe exatamente qual é o fator dominante, se existe um fator que é muito mais importante que os outros, se é uma combinação de todos. O que a gente sabe na prática é que a transmissibilidade é maior, que esse vírus ele se espalha mais facilmente que outros e, consequentemente, a gente acaba observando o maior número de casos, o maior número de pessoas infectadas procurando testes, né? E quando a gente fala de máscaras, a máscara é uma barreira física. Ela controla as partículas que contêm o vírus propriamente, né? Então, justamente por isso, ela é uma intervenção que ela vai funcionar independente da variante, porque ela vai bloquear a partícula que carrega o vírus, né? Então, nesse aspecto, é muito importante lembrar que máscaras, ventilação dos ambientes também, são intervenções que vão funcionar para qualquer variante. E é evidente que quanto mais transmissível o vírus for, quanto maior a capacidade dele de se espalhar, né, mais a gente tem que ser cuidadoso com relação a essas medidas. Entendi. Pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho do webinar, né? Quase meio-dia já. Eu só queria que a gente passasse por uma última coisa, que é período de fim de ano, festas de fim de ano. É claro que é muito difícil fazer, o Vitor já comentou aqui que é difícil fazer previsão, né? E a gente sabe, nos últimos anos foi muito difícil prever para onde a pandemia estava indo. Mas eu queria que a gente tentasse falar um pouquinho sobre, né? Porque a gente está num período de aumento de casos e a gente tem as festas de fim de ano, que é quando as pessoas rompem, né, o padrão de movimentação delas, vão para outros estados, e isso geralmente, ou isso pode resultar no aumento de casos. E a gente tem uma Copa do Mundo também, né, nesse meio do caminho, né, que vai gerar muita aglomeração também, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre, apesar de ser difícil de fazer algum tipo de previsão, queria que vocês dessem um panorama do que a gente deve enfrentar aí nesses próximos meses, se é certo que a gente vai ver um aumento de casos maior ainda mesmo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e até também sobre que tipo de cuidado, né, que a gente tem que tomar nesse fim de ano. Imagino que deva ser parecido com um dos anos anteriores. O Vitor a gente já fez um webinar com o Vitor no ano passado e no ano retrasado sobre festas de fim de ano. Então, eu queria que, enfim, a gente tentasse falar um pouquinho sobre isso, pelo menos dar um panorama mais geral, sem fazer nenhuma previsão certeira, assim. Acho que eu vou começar essa parte. Bom, como você falou, previsão é muito difícil de fazer, né? Então, as coisas podem mudar muito rápido, o surgimento de nova variante, e até a gente pode fazer com que um aumento de casos seja muito maior ou muito menor, de acordo com a forma como a gente vai encarar esses eventos. Em comparação com as festas de fim de ano de 2021, especialmente 2020, eu acho que a gente pode ficar muito mais tranquilo do que foi nos outros anos, né? Retomar os encontros com os familiares, caso isso não tenha acontecido nos anos anteriores. Eu acho que a gente está, mesmo com o avanço de um cenário epidemiológico incerto nesse momento, a gente está num cenário muito mais confortável do que a gente estava nos anos anteriores. E aí vale ressaltar principalmente que é graças à boa aderência da população à vacinação. O Brasil tem um histórico muito importante de aderência às vacinas, de acreditar nas vacinas, mesmo com diversionismos com relação à vacina, até estratégias baseadas em notícias falsas dos impactos da vacina, a gente continua tendo uma boa adesão aos programas de vacinação, né? Isso é algo importante que a gente não pode perder essa cultura no nosso país. Justamente por isso, eu acho que a gente consegue voltar a um cenário de festas de fim de ano muito mais próximos do que era a pré-pandemia, mas eu ainda reforçaria alguns cuidados, eu ainda reforçaria algumas coisas que, se for possível, são muito bem-vindas, e aqui vale especialmente dizer fazer esse encontro em espaços bem ventilados. A gente sabe que no encontro familiar, que vai estar todo mundo comendo, relaxado, bebendo, em termos práticos, a adesão à vacina, desculpa, a máscara vai ser muito baixa. Isso não tem muito
como negar esse aspecto. Claro, se você não se sentir confortável, quiser continuar usando a máscara, né, eu acho que isso ajuda muito, é muito importante, mas sendo muito pragmático, a gente sabe que a aderência é baixa com relação a isso. Então, eu reforçaria principalmente tomar cuidado com ambientes fechados. Então, se possível, a gente já está no verão no Brasil, né? Então, fazer esse encontro local ao ar livre, abrir bem as janelas, abrir bem, ventilar bem os espaços, colocar ventiladores nas janelas para aumentar a circulação de ar, né? Então, acho que essa é a principal recomendação que eu dou. E falar de boa ventilação é algo importante na promoção da saúde, não só em tempos de pandemia, mas diversos outros vírus respiratórios, né? Até, acho que quem nunca ficou numa sala fechada, mal ventilada, cheio de gente, começou a sentir aquele ar pesado, que começou a bater um cansaço naquele ar pesado. Isso também é muito da má circulação de ar, né? O acúmulo, o aumento da concentração de gás carbônico no ar também tem esses efeitos em espaços fechados. Então, até como medida de promoção da saúde, eu acho muito importante a gente reforçar a ventilação, reforçar espaços ao ar livre. Isso vale também para a Copa, né? Acho que a Copa é um momento que todo mundo quer comemorar, quer se encontrar, quer fazer encontro com os amigos para assistir o jogo, né? Então, coloca um telão, uma TV num local mais ventilado, abre bem a varanda, a janela, né? Se puder fazer um local ao ar livre também, melhor. Comemorar na rua também, que é um ambiente muito mais seguro do que espaços fechados, do que ficar em bares, em espaços com menor circulação de ar. Então, acho que essa seria a minha principal recomendação para esse final de ano, né? Focar em espaços ao ar livre, ventilar bem os espaços, né? E, claro, sempre está acompanhando o cenário epidemiológico do local que você mora ou do local que você está indo. Então, se você está morando num local que está tendo um aumento de casos muito grande e você planeja viajar para um local onde praticamente não tem casos, talvez seja prudente repensar isso, porque aí você pode estar levando o vírus com você e esse vírus se espalhar para um local que está razoavelmente controlado, né? Então, é prestar atenção tanto no cenário epidêmico, tanto assim, se você vai viajar, o seu local que você mora, quase não tem casos, você vai viajar para um local que tem muito casos, na volta você pode acabar trazendo esse vírus, né? Então, acho que esse é um ponto também que merece atenção na hora de planejar a sua viagem. Eu concordo, acho que essa questão da ventilação é crítica, né? Tentar fazer num ambiente aberto, mas se não possível ventilar bastante. Eu acho também que é importante também ter essa conversa assim, com a família, no sentido de estimular o pessoal a receber o seu reforço, caso não tenha recebido, a se vacinar. A gente sabe que muitas vezes isso é um assunto delicado para algumas pessoas, mas faz parte do cuidado, de querer bem, de estar ali, né, priorizando a saúde de quem a gente gosta. Então, conversem com o pessoal para que as vacinas estejam em dia no momento em que a gente vai se encontrar, porque os ambientes são muito mais seguros também se as pessoas todas estão vacinadas. Até mesmo para aquelas pessoas que ainda não puderam se vacinar, seja porque a vacina não chegou para a sua faixa etária ou pela razão que for, né? Então, a vacinação também é muito importante, né? E acho que é muito essa questão assim, né? Em outros momentos a gente falou um pouco do distanciamento, né? Mas tendo um ambiente bem ventilado, não sendo uma aglomeração muito grande num espaço pequeno, ventilando bem as pessoas sendo vacinadas, o risco é menor. Sempre lembrar de testar, né, pessoal? Ter esse cuidado, assim. Eu fui, por exemplo, para a festa da minha família no Natal, tinha bastante gente. Na próxima semana, fique um pouco mais recluso, fique atento a qualquer sintoma que você possa ter, porque pode ser Covid, né? Então, se a gente tiver esse ponto de atenção, o risco da gente transmitir para as pessoas é menor. Dá uma reforçada na máscara depois também desse momento, né? Nesses próximos dias depois desse encontro, porque também ajuda a evitar o espalhamento de qualquer vírus que você possa ter pegado, né? Então é isso, acho que combinando uma boa testagem, não ir para o evento que tiver com sintomas gripais e ao sair do evento tendo sintomas gripais também testar, né? Priorizando a ventilação e se todo mundo puder estar vacinado ou com suas doses em dia, acho que não tem porque não há um risco muito grande aí para esse final de ano, independente do cenário que a gente vai encontrar, né? E a gente espera, né, olhando assim como essa onda se deu em outros países, que ela se resolva relativamente rápido, né? A gente viu ali na França, em outros países, que foi um pico rápido de casos e que agora já está
reduzindo, né? Então, torcendo, né, para que a gente tenha um cenário favorável aqui também, onde esse aumento vai ser rápido, né, com uma diminuição rápida depois. Acho que o cenário ele é favorável ali no final de dezembro, mas ele só vai ser realmente favorável se hoje, dia 18 de novembro de 2022, a gente fizer o que tem que ser feito, né? Então, a gente sabe o quão precioso é esse momento, essa celebração. A gente muitas vezes espera um ano inteiro para ver as pessoas que vão estar presentes ali. Então, nada mais justo do que a gente fazer a nossa parte agora para que esse momento seja o melhor possível e da forma mais próxima do planejado possível também. Legal, gente. Vitor e Mel, medi 7 já, deu uma hora certinha de webinar. Então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais quem assistiu. Obrigado, Crista, por compartilhar aí, fazer perguntas, elogiar o trabalho do Vitor e da Mel. Obrigado, Thiago, também, que mandou pergunta. E obrigado, Vitor. Obrigado, Mel. Agradeço de novo a atenção de vocês. E é isso. Continuem fazendo um ótimo trabalho de divulgação que vocês fazem. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui. E obrigado, Mel, também. É um prazer enorme compartilhar um webinar com você. Aprendo muito com você sempre e tudo de melhor na sua jornada. Muito obrigada, Alex e Vitor. Eu tenho um carinho muito gigante por vocês. A recíproca é 100% verdadeira. Aprendo muito com os dois. É um prazer estar aqui com o Vitor também. Espero que a gente possa dividir mais espaços por aí ao longo do tempo. Sempre bom estar com as pessoas que a gente admira. E é isso. Aqui com conscientização, uma conversa clara, tranquila e bastante transparente, a gente consegue ir conduzindo essa e próximas situações de uma forma muito melhor do que quando a gente conhecia pouco ou não tinha nenhum preparo anterior, né? Então, acho que é sobre aprender e cada vez mais errar erros novos, como minha mãe sempre gosta de comentar, né? Errar sempre erros novos, não insistir nos erros antigos. Então, muito obrigada e eu espero que todo mundo possa ter um bom final de ano, com muita saúde e que a gente possa ter um 2023 muito mais positivo a nível de pandemia, de vários cenários que o país está enfrentando e com mais ciência, né? Que as pessoas abracem mais a ciência aí nas suas vidas e nas suas decisões. É isso, gente. Obrigado e bom dia aí para vocês. Tchau, tchau.